Nós chegamos a um momento, um texto de 1 de Pedro, e, na minha opinião, é o texto mais difícil de toda a Bíblia. Eu fiquei pedindo a Deus que demorasse para chegar aqui, mas nós chegamos ao texto e nós não podemos fugir do texto. Mas reconheço de antemão que esse texto está muito além da nossa capacidade de compreensão. Contudo, entendo também que o Espírito Santo é poderoso bastante para fazer com que a palavra do nosso Deus, ainda que maior do que todos nós, alcance os nossos corações e possa cumprir o propósito para o qual Deus mesmo a estabeleceu. Que ela possa, mais uma vez, edificar, transformar e nos aperfeiçoar à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18 até o versículo de número 22. 1 de Pedro 3, 18 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo, qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é santa, que é poderosa, possa falar profundamente ao nosso coração. Nos edifique, ó Deus, por meio dessa mensagem, e que ela possa ficar entesourada nos nossos corações e assim, ó Deus, cumprir o propósito para o qual o Senhor a estabeleceu. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro, capítulo anterior, e desde o primeiro capítulo, na verdade, Pedro já nos fala da vida de peregrinação por esse mundo. Quando Pedro nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo, ele também nos apresenta a obra de Jesus Cristo. No primeiro momento, Pedro nos mostra como Cristo sofreu, sendo para nós o exemplo. E Pedro, então, cita o Antigo Testamento, recordando a nossa memória a respeito de como Cristo sofreu, como ovelha muda que foi levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Agora, no capítulo 3, dos versículos 18 a 22, Pedro nos mostra o propósito da obra de Cristo. Por isso, nós vamos falar a respeito da obra de Cristo. E podemos pensar na obra de Cristo em nosso favor. Pedro agora nos apresenta, nesse trecho da palavra do nosso Deus, o propósito da obra de Cristo. Essa obra de Cristo, ela é
nos apresentada aqui como uma obra exclusiva, uma obra a respeito da qual ninguém jamais poderia realizar, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E ela foi exclusiva em vários aspectos. Nós vamos ver, portanto, a exclusividade da obra de Cristo Jesus. Ao olharmos para a obra de Cristo Jesus também, nós podemos, à luz do texto, afirmar que a obra de Cristo foi também uma obra eficaz. Além de ser uma obra exclusiva, essa obra foi eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual Deus mesmo enviou o seu Filho Jesus Cristo. E por eficaz nós entendemos que ela foi realizada uma única vez e também de uma forma suficiente, sendo que não houve a necessidade de mais nenhum tipo de sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi eficaz e plenamente suficiente. Podemos entender também que a obra de Cristo, que nos é apresentada à luz desse texto, é uma obra substitutiva. Em sua realização, Cristo, para cumprir o propósito que Deus mesmo havia estabelecido para que ele viesse a este mundo, Jesus nos substitui na cruz do Calvário. A cruz era sua e era minha, mas Jesus nos substitui nesta cruz. Portanto, nós também chegamos a esse entendimento, por esse texto, de que a obra de Cristo foi uma obra substitutiva. Por isso, Pedro utiliza a expressão o justo pelos injustos. Na sequência, meus irmãos, nós podemos perceber que Pedro também nos mostra que a obra de Cristo tem um propósito bem definido. Por isso que nós, então, vamos falar nessa ocasião sobre o propósito da obra de Cristo, o nosso Redentor. Ainda na sequência do texto, percebemos que essa obra foi ampla e gloriosa. Assim, teremos diante de nós o primeiro ponto para a nossa reflexão, uma obra exclusiva. A obra de Jesus foi única, singular e incomparável. Ninguém jamais foi, é ou será capaz de realizar obra sequer próximo daquilo que Jesus realizou. A exclusividade dessa obra deve-se ao fato de que ninguém jamais fará aquilo que o nosso Senhor fez em nosso favor. Ninguém na face da terra, ninguém em qualquer momento da história foi capaz de dar a sua vida em favor de pecadores. Então, Pedro começa o texto da palavra do nosso Deus aqui, a partir deste versículo de número 18, nos mostrando a exclusividade da obra do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. O Filho de Deus, ele abriu mão de toda a glória do céu. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 3, diz que ele, nosso Senhor Jesus, trocou a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha que suportaria por causa de sua morte realizada de forma dramática na cruz do Calvário. A obra do Senhor Jesus Cristo, portanto, em nosso favor, é uma obra exclusiva, singular,
inigualável, incomparável. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, os versos 6 a 11, mostra como Jesus foi capaz de se humilhar em razão de sua obra em nosso favor. Esse texto de Filipenses fala do esvaziamento de Cristo para assumir a figura humana. Ninguém jamais foi, ou é, ou será capaz de abrir mão de algo que lhe é glorioso, que lhe é eterno, para morrer em favor de pecadores. Jesus foi o único capaz de fazer isso. Com tal obra, como esta obra de Jesus em sua exclusividade, meus queridos irmãos, essa obra exclusiva de Jesus também é marcada pela humildade e pelo sofrimento. Ninguém foi humilde como Jesus. Ninguém sofreu como Jesus, porque Jesus sofreu inocentemente. Ele não tinha pecado. E quanto à humildade de Jesus, nós precisamos entender que esse é um dos estados de Cristo. Humildade e exaltação são estados de Cristo. Para podermos entender a redenção do pecador, nós precisamos compreender esses dois estados do nosso Redentor: humildade e exaltação. Queridos, sobre o assunto em tela, o reverendo Heber Carlos de Campos, em sua obra A Humilhação do Redentor, diz: a necessidade do estado de humilhação era para que os benefícios dos ofícios de Jesus pudessem ser aplicados a nós. Jesus Cristo não poderia ser um sacerdote sem que passasse pelo estado de humilhação. A fim de exercer as funções de um sacerdote, tendo de oferecer um sacrifício a Deus por nós. O Verbo divino teve de se humilhar, assumindo a forma de servo. Como um sacerdote servo, ele teve de sofrer e de oferecer a si mesmo até a morte. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas, meus queridos, que a morte do Redentor, nesse estado de humilhação, foi também marcada pelo sofrimento. Por um sofrimento intenso. O profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro, pinta com palavras o quadro do servo sofredor. Diz ele, a partir do versículo 2 até o versículo de número 8, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. A obra de Cristo foi uma obra exclusiva, pois ninguém em toda a história da humanidade foi capaz de morrer em favor de pecadores como você e eu. Meus irmãos, ao olharmos para a palavra do nosso Deus e lermos na palavra do nosso Senhor a história de Jesus Cristo, nós percebemos esse estado de humilhação. Desde o seu nascimento até a sua morte na cruz, Jesus viveu nesse estado de humilhação, de forma humilde, para que pudéssemos ser alcançados por sua maravilhosa obra. Além disso, a obra de Cristo foi também uma obra eficaz. Ele morreu uma única vez, diz o texto, no verso 18. Entendamos que o termo eficaz aqui também significa suficiente. O sacrifício que os sacerdotes realizavam no Antigo Testamento aconteciam com certa regularidade. Ano após ano, eles entravam no templo para realizarem o sacrifício em prol do povo. O escritor aos Hebreus nos mostra essa verdade no capítulo 9, nos versos 11 e 12, quando diz: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício de Cristo, a obra de Cristo em nosso favor, foi uma obra eficaz, uma obra suficiente, uma obra única. Meus irmãos, que coisa maravilhosa nós percebermos a grandiosidade e o impacto da obra de Cristo em nossas vidas. Ouçam o que o comentarista William Barclay disse a esse respeito. O Novo Testamento mostra absoluta segurança quanto ao que sucedeu na cruz. Algo que não é necessário que seja repetido e que ali o pecado foi definitivamente derrotado. Na cruz, Deus se ocupou do pecado do homem de uma forma que é adaptada para todo pecado, para toda pessoa e para todo tempo. O sacrifício da cruz, diferente dos outros sacrifícios, é tão eficaz que não será necessário repeti-lo nunca mais. Ele, Jesus, morreu uma única vez pelos pecadores para nos restaurar ao relacionamento com Deus que havia sido interrompido pelo pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, como nós precisamos afirmar essa verdade no nosso tempo. Pois a única garantia de nossa relação com Deus, de forma verdadeira, de forma suficiente e eficiente, foi realizada pela morte do nosso Senhor na cruz do Calvário em nosso favor. Essa é a nossa garantia de perdão de pecados, de vida de comunhão com Deus. Nosso Senhor Jesus deu sua vida
pelos nossos pecados. Isso foi suficiente para trazer a você e a mim o nosso perdão. Portanto, nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de mais nada. A obra de Cristo em nosso favor foi uma obra eficaz. Que coisa maravilhosa. Na sequência, Pedro continua nos falando a respeito da grandiosidade da obra de Cristo. Ele diz que essa obra também foi uma obra substitutiva. Vejam aí no versículo de número 18, o justo pelos injustos. Em termos teológicos, meus irmãos, infere-se desse texto o estado e a condição de Cristo, bem como também o nosso estado e a nossa condição. É só fazermos um contraste entre o estado e a condição de Cristo e nós perceberemos também o nosso estado e a nossa condição diante de Deus. A expressão justo mostra-nos o estado de inocência de Jesus diante de Deus, sem culpa. Ele não pecou jamais, e isto sempre fez dele um inocente. Sua condição diante de Deus é de alguém inculpável moralmente, limpo em todos os aspectos. Por outro lado, pela expressão injustos, infere-se que nosso estado diante de Deus é de culpados e a nossa condição é a de pecadores, maculados pelo pecado, de injustos, de indignos e, consequentemente, de perdidos. A obra de Jesus em nosso favor o levou a nos substituir na cruz. A cruz era sua e minha, como já disse, e não de Jesus, mas ele nos substituiu nela. Ele assumiu o nosso lugar e assumiu a nossa condição. Irmãos, gravem bem isso. Ele assumiu o nosso lugar e assumiu a nossa condição. Vejam o que o reverendo, ou ouçam o que o reverendo Heber Carlos de Campos diz a respeito disso. Nessa obra dele, a humilhação do Redentor, mais uma vez. Quando consideramos que Jesus, em relação à lei justa e santa de Deus, podemos dizer que ele era legalmente inocente. Deus não tinha como condenar alguém inocente. Deus, ao olhar para o seu filho, via como inocente, imaculado, limpo, sem mancha, sem pecado. Já que ele é um Deus justo, ele jamais viu em seu filho qualquer tipo de pecado. Esse era o estado de Jesus Cristo diante de Deus. Além de ser legalmente inocente, o justo morreu pelos injustos. Ele também era moralmente limpo, tendo uma vida moralmente perfeita, sendo absolutamente santo e impecável. Ele obedeceu a todos os preceitos da lei. Isso tem a ver com a sua condição. Todavia, quando consideramos Jesus Cristo em relação à lei dos homens, ele foi visto como culpado. Na verdade, não há injustiça da parte de Deus no fato de seu filho ser visto e tratado como culpado, já que Deus o enviou para ser representante de pecadores e, como tal, ser tratado como se fosse um pecador. Esse é o seu estado perante a lei divina de representação. Embora ele fosse moralmente justo e santo, foi visto como alguém culpado, o justo pelos injustos, porque tornou-se o nosso representante. Ele levou sobre si os nossos pecados
e foi visto e tratado como culpado. Nossa culpa foi imputada a ele e por causa dos nossos pecados, ele fez expiação por meio de uma morte substitutiva na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus, como inocente, assumiu o nosso lugar. E o castigo que cairia sobre nós, justamente, caiu sobre ele, naquela cruz. Jesus também tinha, meus queridos irmãos, um propósito bem definido em sua obra. Ele sacrificou a sua própria vida em nosso favor para nos conduzir a Deus. Olha que coisa interessante. Para conduzir-vos a Deus. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor. Após a expressão o justo pelos injustos, aparece aí, para conduzir-vos a Deus. É preciso dizer que Jesus, além de garantir para nós o perdão, que Jesus, além de nos tirar do caminho do inferno, da perdição, e além de nos reconciliar com o Pai, ele nos abre as portas para que tenhamos acesso a Deus. Ele nos abre o caminho. Por isso, no Evangelho de João, nós podemos ler que ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. É interessante porque a expressão conduzir era utilizada para expressar a ideia da pessoa que recebia o hóspede num palácio real e tinha a responsabilidade de conduzir essa pessoa diretamente ao rei. É isso que Pedro está dizendo com essa expressão. Jesus morreu naquela dolorosa cruz para nos abrir o caminho do céu, para nos colocar em contato com Deus, para nos conectar novamente ao nosso Deus. Foi isso que Jesus fez em nosso favor. E é isso que Pedro está trazendo ao seu e ao meu coração através desse texto. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Isso é uma verdade que nós precisamos pregar mais e mais. E eu espero que essa mensagem possa alcançar alguns corações, além desses nossos irmãos e irmãs já da nossa igreja. Que o Espírito Santo quebrante, meus irmãos, corações a respeito desta verdade. Ele deu a sua vida em favor de pecadores para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Que privilégio, irmãos! Jesus deu a sua vida, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ao compreendermos isso em nosso coração, nós devemos, de fato, ter um coração que salta de alegria diante do Senhor. Nossa boca deve, de fato, se encher de louvor, de palavras que bendigam ao santo nome de Jesus. Porque, pela sua morte, nós temos livre acesso a Deus. Que coisa maravilhosa! Louve ao Senhor, porque Ele abriu para você e para mim as portas do céu. Meus irmãos, mas na sequência, Pedro nos mostra ainda que a obra de Jesus é uma obra ampla. Agora nós vamos entrar na parte mais difícil do texto. Porque a obra de Jesus teve uma amplitude muito além da nossa capacidade de compreensão. Aqui, então, nós entramos na parte mais sensível, mais dramática
e mais difícil de compreender desse texto. Eu diria que esta, para mim, é a passagem mais difícil de toda a Bíblia Sagrada. Pelo menos até o presente momento da minha vida, os textos que eu já estudei, este é o texto mais difícil. O versículo 18, em sua parte final, até o versículo de número 20, mostra para nós a amplitude da obra de Cristo. E esses versículos têm sido temas de debates teológicos ao longo dos séculos. A respeito desses versículos, R.C. Sproul, já falecido, afirmou que estava aberto a ser corrigido e a entender melhor esse texto. Olha, meus irmãos, se um grande teólogo da envergadura do Sproul diz que estava aberto para ser, inclusive, corrigido e que ainda não tinha entendido melhor esse texto, o que dizer de mim ou o que dizer de nós? Ele se via incapaz de dar uma interpretação exata para esse texto. Então, eu não vou aqui também me aventurar a querer dar uma interpretação correta para esse texto, porque, de fato, nós esbarramos nas nossas limitações. O que eu entendo desse texto aqui, vou compartilhar com os irmãos, é a amplitude da obra de Cristo. A discussão em torno desse texto, que começa nessa parte final, do verso 18, diz assim para nós: ele morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. O dilema, então, começa com a expressão espírito. Ele foi morto na carne, mas vivificado em espírito. Vejam que nas nossas versões aí, você está com a atualizada, a palavra espírito aparece com letra minúscula. E aí começa, então, toda uma discussão em torno desta expressão. Na NVT, que é a nova versão transformadora, esta palavra espírito está com letra maiúscula. E eu penso ser aqui, então, a melhor tradução. Sproul diz que concorda com John MacArthur em vários textos e passagens bíblicas quanto à interpretação. Mas nesta, em especial, eles discordam. E eu fico com a interpretação do Sproul aqui, porque a melhor tradução seria, então, com letra maiúscula, para mostrar que Jesus também foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Morto, sim, na carne, mas ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E, meus irmãos, o ponto em questão é que Jesus realizou todo o seu ministério na dependência do Espírito Santo. E não foi diferente também em relação à sua ressurreição, para nos deixar o exemplo que nós também, à semelhança dele, seremos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Qual que é a discussão em torno deste texto aqui, desta parte final do versículo de número 18? Que era impossível Cristo morrer espiritualmente. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, no seu espírito jamais seria possível que Cristo morresse para ser vivificado. E aí alguns teólogos fazem então uma separação. Ele morreu em seu espírito humano. Meus irmãos, não existe nenhuma base sólida pela qual possamos afirmar isso. Por isso, a minha opção
é que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo para deixar claro como também seremos ressuscitados. Bom, mas essa é a parte mais simples do texto. A parte mais difícil começa agora. Onde é que Jesus foi pregar e o que ele pregou e para quem Jesus pregou? Bom, há teólogos reformados que dizem que a expressão descida de Jesus não indica inferno, e sim a região dos mortos. Então, o texto vai fazer referência à época de Noé. Esta é uma interpretação clássica, porque até os anos ali 300, os teólogos não tinham essa expressão descida ao inferno credo. Ela foi acrescentada depois. Mas vejam, eu trouxe aqui uma observação do reverendo Heber Carlos, um artigo que ele tem a respeito desse assunto. Ele começa seu artigo com a seguinte observação: a expressão desceu ao Hades, com referência a Cristo, não é encontrada em nenhum lugar das Escrituras. Afirma-se que o Redentor desceu às regiões inferiores à terra, Efésios 4:9, por exemplo, mas não que ele desceu a um lugar chamado Hades, depois de sua morte e sepultamento. Todavia, essa expressão apareceu em dois credos da Igreja Antiga, ainda que com palavras diferentes. A primeira ocorrência está no credo apostólico, que tem a expressão latina ascendit ad inferna, desceu aos infernos, ou desceu ao Hades. E a outra encontra-se no credo de Atanásio com a expressão latina descendit ad inferus, desceu às regiões inferiores. Há várias linhas de pensamento quanto a este assunto e até hoje não há consenso. Uma boa parte, não vou dizer a maioria, mas uma boa parte dos reformados fica com a interpretação de que o Espírito de Cristo pregou às pessoas da época de Noé, que estavam aprisionadas pelo pecado. Que, portanto, Jesus, ainda em forma incorpórea, pregou nos dias de Noé. Resumidamente falando, porque a discussão é ampla em torno deste assunto. E, meus irmãos, que espíritos, então, em prisão são esses? E depois eu vou dizer uma outra linha para os irmãos de interpretação. Alguns teólogos reformados também afirmam que Jesus, sim, desceu ao inferno. Por isso, meus irmãos, eu prefiro entender a amplitude da obra de Cristo. E aí, na caminhada, eu vou explicar um pouco melhor aqui para os irmãos. Então, alguns vão dizer que esses espíritos em prisão são os anjos caídos lá em Gênesis, no capítulo de número 6. E que, portanto, Jesus desce e proclama o evangelho para a condenação desses espíritos que estão presos em cadeias. Veja que na sequência, no capítulo 4, verso 6, diz que para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos, mesmo para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, aparece essa expressão aqui também como referência a uma pregação realizada aos mortos. E aí há uma discussão também que esses espíritos para os quais o evangelho foi pregado seriam anjos caídos. Outros vão dizer, não eram os anjos caídos, mas eram os rebeldes do tempo de Noé. E outros hereticamente afirmam
que Jesus pregou para dar a esses espíritos uma segunda oportunidade de arrependimento. Meus irmãos, não há base nenhuma para afirmarmos que após a morte há uma segunda oportunidade de arrependimento. Agora, eu quero entrar numa outra linha de interpretação reformada que é também muito coerente. Que Jesus, sim, desce ao inferno para pregar a esses espíritos em cadeias, que foram aquelas pessoas que não ouviram a pregação de Noé. Mas não para libertar esses espíritos em cadeia, mas para proclamar o seu triunfo sobre a morte, sobre o pecado e sobre todo o principado e potestade, e afirmar e ratificar a condenação daqueles que morreram sem ouvir a pregação por intermédio de Noé. E para ilustrar essa verdade, é citada a parábola de Lázaro e o rico, onde o rico em tormento e em sofrimento olha para Lázaro e agoniza, pedindo que alguém enviasse, que fosse enviado alguém para pregar aos seus familiares, porque ao ver aquilo que ele havia perdido, ele está em angústia e sofrimento e quer que a mensagem seja pregada aos seus familiares. E a resposta que vem é: se você não deu ouvido, eles também, muito provavelmente, não ouvirão. Então, há essas duas interpretações no ambiente reformado, por teólogos reformados. O que eu quero entender aqui com os irmãos e o que eu quero deixar aqui para os irmãos é que a obra de Cristo, meus irmãos, ela alcançou todas as dimensões, inclusive essa dimensão espiritual, inclusive esse plano que não é visível para nós. Por isso eu prefiro pensar na amplitude da obra de Cristo para dizer e afirmar e deixar claro que nada ficou fora do alcance da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os vivos, para mostrar salvação por meio da sua morte. Para aqueles que morreram lá no tempo de Moisés, afirmar a perdição daqueles que renegam, daqueles que rejeitam o Evangelho. Eu prefiro pensar muito mais em termos da amplitude da obra de Cristo. Assim, nós podemos entender que a obra de Cristo alcançou todas as dimensões. Mas, em último lugar, meus irmãos, a obra de Cristo foi uma obra gloriosa. Aí, assim, eu respiro um pouco, saio desse texto, que é difícil, e volto, então, para o final do texto. Diz assim o verso 21, qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Meus irmãos, aqui está a glória da obra de Cristo. Aqui está, meus irmãos, o desfecho da obra de Cristo. Na sua ressurreição, ele triunfa sobre a morte, ele triunfa sobre principados, sobre potestades, ele triunfa sobre o inferno, e ele então ascende ao trono do Pai para de lá reinar juntamente com o Pai, e onde todas as coisas estão subjugadas, estão debaixo do poder de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus foi, portanto, uma obra gloriosa. E aqui nós podemos louvar e bendizer a Deus, porque Ele triunfou sobre todas as coisas. Paulo vai dizer que Ele expôs o inimigo
a vergonha, triunfando deles na cruz, porque após a sua morte, ele ressuscitou. E é por isso que nós cantamos, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ao olharmos, então, meus queridos, para a obra de Cristo, nós percebemos o propósito claro da obra de Cristo. Foi para nos salvar, foi para nos perdoar, foi para nos conectar a Deus e para mostrar ao mundo e a toda a criação a glória dele. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que você não fique preso às dificuldades do texto, mas aquilo que, de fato, é claro na palavra do nosso Senhor, que é a obra de Cristo em nosso favor. Nós vamos orar, eu vou impetrar a bênção e também dar alguns avisos após o término desta bênção. Pai querido, nós te agradecemos pela obra grandiosa, poderosa, que Jesus realizou em nosso favor. A sua humildade, ó Deus, ele sofreu. Desde o dia do seu nascimento, ele viveu em humildade, submisso sempre à tua vontade, sempre ao teu querer. Enfrentou o sofrimento, enfrentou a agonia na cruz, enfrentou a tristeza que o abatia diante de um momento tão doloroso, enfrentou os seus algozes, enfrentou, ó Deus, todo tipo de dificuldade, mas ele entregou-se como uma ovelha muda, sem abrir a boca, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos ser conduzidos a Deus e para que nós pudéssemos ter a esperança de em breve estarmos com o nosso Senhor. Ó Deus, que essas verdades fiquem gravadas no nosso coração. O entendimento também da amplitude da obra do nosso Redentor. Ela alcançou todas as dimensões, mas essa obra teve um desfecho glorioso. Nós te louvamos, porque o Senhor triunfou sobre todas as coisas. Nos abençoe, Deus, ao longo dessa semana. É o que nós te pedimos, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.